Mais uma vez, para escárnio e humilhação de todos os católicos, a estátua do ímpio herege Martim Lutero é exposta e homenageada no Vaticano. Meus caros, isso não pode passar em branco. Não adianta muitos rapazes começarem a estudar São Roberto Bellarmino, apologética, compartilharem a imagem de Santo Inácio de Loyola pisando em Lutero e ao mesmo tempo tentarem justificar esse ecumenismo que não foi inventado pelo Papa Francisco, mas decorre do próprio Concílio Vaticano II. Então são duas coisas inconciliáveis. Portanto, meus caros, tenham coerência e no vídeo de hoje eu vou tratar um pouco sobre a relação do Vaticano moderno com Lutero e por que nós não podemos aceitar uma coisa dessas. Então me acompanhem. Todos os senhores certamente lembram que em outubro de 2016 a estátua de Lutero profanou o Vaticano pela primeira vez. O Papa Francisco disse que Lutero levou a Bíblia até as pessoas, omitindo de que era uma Bíblia mutilada e com uma interpretação totalmente herética que causou a perdição de milhões de almas, arrancando-as do seio da Santa Igreja Católica. E, ao mesmo tempo, o Papa Francisco disse que o proselitismo é o mais forte veneno contra o ecumenismo. Essas duas palavras que o Papa repete a todo momento, proselitismo e ecumenismo, são sintomas de que ele não quer converter ninguém, porque proselitismo é um termo pejorativo para dizer apostolado. Se os senhores querem entender bem essa questão, eu vou deixar no primeiro comentário fixado um vídeo que eu fiz só a esse respeito. Pois bem, voltando a Lutero, o Papa, além de permitir que a estátua dele ficasse no Vaticano em 2016, viajou para a Catedral de Lund, na Suécia, catedral que na Idade Média foi construída por católicos e foi então, na pseudo-reforma, roubada pelos protestantes, assim como fizeram na Inglaterra, em quase toda a Europa, para comemorar, para participar da abertura do ano comemorativo do 5º centenário da Reforma Protestante, de 31 de outubro de 2016 até 2017. E o Vaticano, no final, depois de orações em conjunto, declarações ecumênicas e elogios assim escandalosos a Lutero, emitiu, ironicamente, um selo comemorativo dos 500 anos da Reforma Protestante. Essa reforma que foi o primeiro golpe formal e direto de ruptura e destruição da cristandade após a Idade Média. O Vaticano comemorar isso já é uma humilhação, um escárnio assim que realmente não tem palavras. Mas agora, nesse ano de 2021, já em 25 de junho, o Papa Francisco novamente se encontra com o arcebispo luterano Musa e elogia a Confissão de Augsburg, que faz aniversário nessa data, e o Papa já deixa entendido que ele espera uma grande comemoração para 25 de junho de 2030, evento com o seu sucessor, naturalmente, comemorando o 5º centenário da Confissão de Augsburg. E ele disse que essa confissão augustana foi uma tentativa de neutralizar a ruptura da cristandade ocidental. Escândalo que não tem nem como qualificar. Porque a Confissão de Augsburg ela é uma espécie de profissão de fé que fundamenta a Igreja Luterana, e embora tenha ali dois artigos, como o da Santíssima Trindade ou da união hipostática na pessoa de Jesus, ela expressa a blasfema doutrina luterana de que o pecado original destruiu qualquer possibilidade do ser humano fazer o bem. Por isso, o que está implícito é que pecado mortal, pecado venial, imperfeição, falta, é tudo uma coisa só. É impossível o homem largar o pecado, é impossível praticar a virtude, e Jesus Cristo morreu e obteve a salvação, a justificação para os homens. Todo homem é e vai continuar pecador, mas se ele tem fé de que Cristo é o Cordeiro de Deus, a ele é imputada uma justiça que não é dele, mas vem de Cristo. E de que, portanto, o homem ele deve pecar com força e crer com mais força ainda, porque o pecado manifesta a confiança que ele tem na misericórdia divina. É o que Lutero disse, por exemplo: "Sê pecador e peca a valer, mas com mais firmeza ainda crê e alegra-te em Cristo, vencedor do pecado, da morte e do mundo." Durante a vida presente devemos pecar. Basta que pela misericórdia de Deus conheçamos o Cordeiro que tira os pecados do mundo.
Dele não nos há de separar o pecado, ainda que cometêssemos por dia 1000 homicídios e 1000 adultérios. O que é uma blasfêmia, porque diz que se você permanece pecador, você vai ser salvo. E se você pecar, você manifesta confiança em Cristo. Isso aqui é diabólico. Não é a única citação de Lutero nesse sentido, nem de longe, porque essa é a base de toda a sua doutrina da salvação por uma fé sem obras, que é elogiada na Confissão de Augsburg pelo Papa Francisco. Os senhores percebem a contradição de tentar fazer uma apologética antiprotestante e ao mesmo tempo defender o ecumenismo conciliar? Não há como unir as duas coisas. Lutero também disse o seguinte: a lei, as obras, a caridade, os votos não só não resgatam, mas agravam a maldição. Quanto mais obras fizermos, tanto menos poderemos conhecer e aprender a Cristo. E é também o que ele diz no seguinte ponto: o Evangelho não prega o que devemos fazer, não exige nada de nós. Parece a igreja moderna. Vejam a íntima conexão entre os dois pensamentos. Antes, em vez de dizer-nos faz isso ou aquilo, manda-nos simplesmente estender as vestes e receber. Toma, meu caro, eis o que Deus fez por ti. Por teu amor ele vestiu o próprio filho de carne humana. Aceita esse dom, crê e será salvo. Não desesperes por causa dos teus pecados, mas cobra ânimo e dize: posso ter feito algum bem ou algum mal, mas isso pouco importa. Cristo sofreu por mim. A isto se reduz todo o cristianismo, a sentir que não tem pecado ainda quando peca, a sentir que teus pecados aderem a Cristo, que é salvador do pecado. É como várias seitas gnósticas da Idade Média, ou mesmo da Antiguidade, que ora afirmando pela redenção de Cristo, ora dizendo que chegou a era do Espírito Santo, teria atingido um ponto na história humana em que os homens se salvariam sem precisar praticar os mandamentos da lei de Deus e sem romper com o pecado, o que é muito conveniente e muito fácil. Inclusive, várias vezes em bênçãos ou cartas que Lutero mandava, assim como o ímpio Voltaire, séculos depois, assinaria suas cartas dizendo "ei écrase l'infâme", esmague a infâmia, infâmia era a Igreja Católica, Lutero várias vezes dava bênçãos ou mandava cartas com um pequeno epitáfio dizendo assim: Deus vos encha de bênçãos e ódio contra o Papa. Eu quero que no meu túmulo coloquem morro em ódio ao Papa. Ó papado, minha morte será tua morte. Quer dizer, poucas pessoas tiveram um ódio tão profundo, contínuo e formal contra o Papa, mas não contra uma pessoa, mas contra a instituição do papado, quanto Martim Lutero. E é esse homem que é acolhido, recebido e homenageado na Igreja Moderna pelo Papa Francisco. Nenhum desejo de conversão e penitência desses luteranos, mas de interagir com a Igreja Católica buscando pontos de convergência e um aprofundamento da espiritualidade moderna de cada um, nesse desejo ecumênico que cada vez toma conta da humanidade de uma religião universal. E as citações de Lutero são tantas e tão escandalosas e blasfemas, ele chegou a afirmar de que Nosso Senhor cometeu adultério com a samaritana e com Maria Madalena, e as fontes você vai conferir num vídeo que vai estar disponível na tela final desse vídeo aqui. Você vai assistir esse vídeo até o final e vai encontrar no meu vídeo Lutero, as blasfêmias ditas pelo pai do protestantismo. E é claro que nesse momento você já vai ter se inscrito no meu canal para ter mais conteúdo católico de história e combate à crise da igreja, então se inscreva no canal. A reforma luterana, ela também mudou toda a concepção de igreja. Deixa-se de ser uma igreja visível, instituída por Cristo com seu fundamento no papado, e uma igreja invisível. E, ao mesmo tempo, Lutero diz que todos os fiéis são sacerdotes, por isso ninguém é sacerdote, porque não tem uma diferença entre quem é e quem não é. E o pastor protestante de qualquer igreja, ele é simplesmente um ministro da comunidade. Ele faz a leitura e pregação da palavra de Deus e preside a sinaxe, a assembleia da congregação, que faz a celebração da ceia do Senhor. Portanto, a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. É isso que é ensinado nos seminários católicos hoje, porque a missa luterana, ela tem esta concepção de ser a ceia da comunidade, e não
renovação incruenta do sacrifício de Cristo na cruz. E essa concepção de ceia que também prevalece na Missa Nova de Paulo VI e é ensinada em todos os seminários católicos em nossos dias. Se os senhores assistirem, os senhores certamente já viram uma missa nova, é óbvio. Se assistirem uma missa luterana na internet ou trechos dela, verão que a estrutura é a mesma. E a concepção de igreja que se manifesta lá é a mesma do Concílio Vaticano II. É o que é expresso nesse rito. Pois bem, entendendo quem é Lutero e qual é a gravidade da sua reforma, os senhores podem ver um outro vídeo que vai aparecer no card sobre os precursores de Lutero. Os senhores podem entender a gravidade que há na homenagem deste herege dentro do Vaticano. Agora, em outubro de 2021, aconteceu esta peregrinação da Alemanha de luteranos até o Vaticano, onde novamente a estátua de Lutero foi homenageada, e depois de um coro, o Papa Francisco disse o seguinte: cantar une as pessoas. No coro ninguém está sozinho. É importante escutar os outros. Desejo essa disponibilidade de escuta para a Igreja. Estamos reaprendendo a escuta no processo sinodal. Isso aqui também já acaba com todas as ideias de pessoas culposamente ingênuas que tentam fazer um antagonismo. O sínodo da Alemanha é ruim, mas o Papa Francisco está contra ele. De nenhum modo. O Papa Francisco está deixando como legado essa preparação do sínodo de 2023. Nós vemos que o principal assunto das entrevistas e declarações dele agora para introduzir em escala universal o que foi feito na Amazônia e na Alemanha. O Papa também disse: quem canta de coração aberto, talvez sem se dar conta já toca o mistério de Deus. Esse mistério é o amor. O amor que em Jesus Cristo encontra seu som esplêndido, pleno e único. E concluiu: ouçam sempre a melodia de Deus em suas vidas, porque um canto é formado por muitas vozes, e o mesmo acontece com o ecumenismo, na Alemanha e em muitas outras partes do mundo. Embora seja um tanto difícil extrair um significado dessas afirmações, é só ver as atitudes do Papa Francisco, tanto em relação aos luteranos, quanto declaração de Abu Dhabi, encontros com todas as outras religiões possíveis, imagináveis e inimagináveis, e perceber claramente que o Papa Francisco não deseja a conversão de ninguém. Para ele, há uma diferença entre o apostolado, que ele chama de proselitismo, que é desejar e propagar a fé católica buscando a conversão, e o ecumenismo, que é essa busca de uma interação entre as diferentes religiões, no qual elas vão se interpenetrando. Cada uma delas vai se aprofundando e aprendendo com a experiência religiosa da outra. Porque para os modernistas condenados por São Pio X, e que depois foram também condenados por Pio XII na Nova Teologia, a religião ela nasce do homem na sua busca pelo divino, e de que, portanto, todas as religiões são verdadeiras e falsas. Verdadeiras porque expressam essa busca pelo divino e, portanto, é uma experiência válida. Falsas porque todas elas são construções humanas de doutrinas, liturgia para proporcionar a experiência de Deus aos fiéis. Mas é bom que a longo prazo elas vão se despojando dos seus elementos humanos e se aprofundando nos mistérios divinos sem precisar dessas muletas que seriam a doutrina, os dogmas, a liturgia. E, portanto, o ecumenismo, condenado pelo Papa Pio XI na encíclica Mortalium Animus, que os senhores podem acessar na descrição desse vídeo, ironicamente está disponível no site do Vaticano, mas como um documento histórico, porque tudo que está ensinado lá é como se tivesse sido cancelado, o que não é possível, é simplesmente ignorado a todo momento na Igreja moderna. Mas a Mortalium Animus já condena, nos anos 30, essa busca de congressos ecumênicos entre as próprias religiões que têm o batismo, que são cristãs. E o Pio XI já diz que o absurdo que seria ecumenismo com religiões que nem sequer são cristãs. Mas essa é a linha dominante do Vaticano modernista. Portanto, meus caros, se os senhores querem ter coerência na fé e estudar aquilo que a Igreja sempre ensinou nos seus papas, doutores, teólogos, canonistas,
peçam a Nossa Senhora a coragem de olhar a situação da igreja hoje de frente, porque tentar ao mesmo tempo estudar estas encíclicas e documentos e justificar frases como um elogio à Confissão de Augsburg, ou isso é uma contradição formal que seria melhor não estudar nada do que tentar justificar coisas que saltam aos olhos e escandalizam todos os fiéis de boa fé. Portanto, meus caros, que Deus os abençoe, salve Maria Imaculada, tenham coragem de dizer ecumenismo não. Salve Maria.